Olá, bem-vindos a este oitavo podcast da DERFI. Como muitos dos presentes aqui saberão, a DERFI é uma startup focada na transformação organizacional e cultural e no desenvolvimento do capital de liderança das empresas, neste contexto a que todos assistimos de disrupção dos modelos de trabalho. Este podcast, que fazemos com regularidade, é um espaço de exploração, de partilha, em que convidamos quem tem uma história, às vezes várias histórias para contar, e acrescenta valor nestas dimensões. O tema que hoje trazemos é basicamente, no fundo, falar de liderança e de cultura, mas no contexto de startups a scale-ups. Como construir, de facto, culturas sustentáveis, de sucesso, que alavanquem e ajudem, de facto, as empresas neste trajeto de sucesso, muitas vezes no contexto nacional para o contexto global. E tentaremos também, na parte final, debater com realismo as tendências de um futuro do trabalho cada vez mais presente. Para nos acompanhar hoje nesta reflexão, temos o prazer de ter connosco Paulo 300. Paulo, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, Carlos, é um prazer. É um prazer também ter-te connosco. Aqui numa síntese fotográfica como uma apresentação, o Paulo 300 é CEO e cofundador da Aptoide, uma das três maiores App Stores Android do mundo, com mais de 200 milhões de utilizadores únicos anuais. Como empreendedor tem um trajeto também já bastante vasto, já antes tinha criado a Caixa Mágica Software, onde aliás a Aptoide é uma spin-off, uma referência, a Caixa Mágica, uma referência no ecossistema open source, é doutorado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e também já foi professor no ISCTE. A Aptoide, no fundo, é uma empresa reconhecida, eu diria de uma primeira geração de startups com impacto global. Foi até reconhecida há uns anos como Startup do Ano pelo Portugal Ventures. E o Paulo, ao longo da sua carreira, até como empreendedor e investidor, tem também, no fundo, aqui a façanha de ter angariado mais de 40 milhões de euros em investimento através de várias rondas de financiamento. Paulo, a vida de um gestor é feita de uma soma de experiências. Eu diria que aqui a experiência Aptoide é aqui uma experiência marcante na tua vida. Como foi este trajeto de construção, enfim, de uma identidade e uma cultura aptoide, desde o momento do nascimento, startup, até se tornar uma empresa global? É uma excelente pergunta, e pode-se dizer que já tem 15 anos e, portanto, neste momento sinto mais como uma epopeia do que um episódio passageiro, não é? E tem sido porque fazer crescer uma tecnológica em qualquer ponto do mundo, e em Portugal em particular, não é simples. Filo, neste percurso sempre com outros co-founders, com equipas fortes, com uma missão, sempre focado nessa missão e com uma cultura da empresa que dá força a essa missão. Mas posso dizer que tem sido entusiasmante. Estou hoje tão entusiasmado como estava em 2009, quando começámos, e, portanto, é uma epopeia que sinto que está longe de terminar. Acredito. Quais foram aqui os grandes desafios e como é que os superaste? Fundamentalmente, quando começaste a ver, ok, está a ganhar escala, está a ganhar mundo, qual foram aqui os grandes desafios que sentiste enquanto gestor? Nestes 15 anos, eu e o Álvaro Pinto, o outro co-founder, e as equipas, temos sentido naturalmente, consoante a dimensão da empresa, mas também o contexto tecnológico, o contexto empresarial, diferentes desafios e diferentes fórmulas para os ultrapassar. Quando tínhamos, em 2009, ainda nem que tínhamos criado a empresa, criámos a empresa em 2011, só assim um percurso, não é? O que é que nós somos? A Aptoide é uma loja de aplicações, significa que seja em Android, como falámos, ou mais recentemente, a partir de 2024, em iPhone, estamos disponíveis nas duas plataformas, nós somos concorrentes do Google e da Apple a oferecer um canal para os utilizadores instalarem aplicações e para os developers, para quem desenvolve as aplicações e os jogos, poderem distribuir essas aplicações. E tem sido desde o início, estava eu a dizer, desde 2009 um desafio, no sentido em que o primeiro desafio em 2011 foi criar a empresa e ter a primeira ronda de financiamento. Nas startups fala-se a ronda semente ou seed round. Esse foi o primeiro desafio. Esse desafio foi interessante porque, se nós voltarmos a 2011, nós fomos bater à porta, nós sentimos, é o caso típico, dentro da Caixa Mágica Software fizemos um estágio de verão, o estágio de verão é um software engraçado, o meu doutoramento era na área de instalação de componentes de software, eu desafiei o aluno que estava comigo, o Roberto, olha, porquê que não fazes isto para esse sistema operativo que está agora a surgir, que é o Android? Eu tinha visto pela primeira vez na Alemanha, estávamos lá a fazer um projeto de investigação, tinha pegado num telemóvel da Deutsche Telekom, o G1, foi o primeiro telemóvel comercial Android, e vi, bem, isto é o futuro. Podemos ter o e-mail dentro do telemóvel, o search, o browsing, tudo isso na experiência. Hoje para nós isso é ubíquo, isso para nós está em qualquer telemóvel do mercado, Uhum. mas em 2009 não era. Então esse desafio de aquele projeto que era open source, ao final de um ano e meio tinha 1 milhão de utilizadores mensais. E Uhum. nós pensávamos que temos aqui qualquer coisa. Então o primeiro desafio nesses que tu perguntas foi como é que nós então damos
um cunho empresarial, porque nós temos com 1 milhão de utilizadores, não pode ser na base, não é, do melhor esforço. E então fomos bater à porta dos investidores, dos chamados venture capitalists portugueses, não é? Na altura, também nem conhecíamos lá fora, nem nada. E fomos bater aos que haviam na altura, e todos achavam que eram loucos, porque o nosso modelo era, o nosso pitch era, utilizando a expressão anglo-saxónica, concorrer contra o Google. E o Google já em 2011 era uma grande empresa e aquilo era uma loucura total. Depois tivemos a Portugal Ventures, que é um veículo de Estado, mas que tinha uma coisa muito interessante. Foi o professor Epifânio da Franca que lançou isto, que tinha painéis feitos por portugueses, maioritariamente portugueses, que não só que estavam em Portugal, mas especialmente estavam lá fora. E quando eles viram a nossa curva, viram, não, isto é o tipo de projeto que se tem que apoiar, porque é com um mercado mundial, com um crescimento muito grande, e numa área de internet e do mobile que estava a crescer. E tivemos a primeira ronda de financiamento, portanto, eu diria que o primeiro desafio foi nesta fase muito pequena, eu e o Álvaro convencemos os investidores que havia aqui um projeto, uma ambição portuguesa de chegar lá fora e ter muito impacto. Muito bem. E como é que foste gerindo a escala? A minha curiosidade, geralmente, quando estou a lidar com fundadores de startups que, no fundo, se tornaram scale-ups, e até em alguns casos até chegam às vezes até unicórnios, enfim, basicamente é como é que mantém às vezes aqui o ADN, no fundo, de inquietude, de inovação, que no fundo está seguramente presente na maior parte das startups tecnológicas, como é que consegues manter esse ADN, portanto, manter o ADN dos pioneiros quando se ganha a escala e ganha-se maior complexidade na organização? Mas é algo que, no fundo, obviamente, concluídas, imagino que sim. É muito difícil. É muito difícil porque, antes de mais, gerir uma organização de 3 pessoas é diferente de gerir uma organização de 20, é diferente de uma organização de 80 ou de 100. Portanto, e de 1000 imagino que sim, não é? Também. Nós somos cerca de 80. Portanto, ao longo dessas fases, esse ADN que dizias vai ter que sendo adaptado. Eu nunca diria transformado, ou seja, os genes estão lá, são os mesmos genes, é os genes de qual é a nossa missão. No caso da Aptoide, a nossa missão é oferecer alternativas aos developers das aplicações e jogos de canais de distribuição e aos utilizadores alternativas no sentido de terem uma experiência de utilização e de instalação de aplicações que seja excitante e ao mesmo tempo segura. E com esta missão nós temos que nos adaptar a esse ADN. Qual é o problema de escalar? Bem, a primeira, há aqui várias partes e que nós fomos aprendendo ao longo do tempo, com o que fomos lendo, fomos falando e fomos experimentando. A primeira questão é diferenciar entre cultura e estratégia. Porque a estratégia muda de uma startup para uma scale-up, ou seja, a estratégia já é outra, os recursos são outros, já podemos falar nisso, mas a cultura, não é, deve manter-se, porque é a cultura que fez o sucesso. E a cultura, antes de mais, é feita pela equipa, pelos valores que essa equipa tem, não é? E isso é a parte, acho eu, mais desafiante. Há um livro que diz Culture Eats Strategy at Breakfast, não é? A cultura come a estratégia ao pequeno almoço. Porque se nós não temos essa cultura, uma cultura que nos faz ganhar, uma cultura a ser dos nossos valores, a estratégia dessa mudança de pensamento de startup a scale-up não vai resultar. Portanto, um dos nossos fatores-chave foi sempre tentar manter a nossa cultura alicerçada nos 5 valores. A ambição, a colaboração, o ser results-driven, orientado a resultados, a inovação e a integridade. E ao longo desses passos, nunca alterámos os valores, na verdade. Poderíamos ter alterado, fomos afinando a missão, mas os valores sempre mantiveram-se consistentes, até com o nosso background, falaste, open source, de código aberto, são valores que são consistentes. Muito bem. E uma curiosidade também, que vem na sequência lógica desta minha questão anterior, o que é que tu sentes também que poderás ter, no fundo, mudado enquanto líder ou enquanto, no fundo, o que é que provavelmente uma liderança de outra equipe e de outra escala global terá mudado em ti? Se é que mudou alguma coisa? Certamente que mudou muita coisa e certamente que há certas coisas que não mudaram. Eu acho que acreditar na missão, acreditar nos valores, acreditar que a equipa, que por ser lugar comum, não o torna menos verdadeiro. Que a equipa é fundamental para o sucesso do projeto, foi o que não mudou. O que mudou foi a forma de ver o mercado, a forma, mesmo os hard skills de empreendedor, que são muito importantes, a forma como nós comunicamos, como fazemos o pitch, a forma como nós tentamos ter impacto com a nossa comunicação para dentro e para fora. Portanto, há aqui uma série de hard skills e soft skills que eu acho que sim, que foram mudando. Os soft skills, e que ainda estou em progresso, ainda tenho muito para progredir. Estamos sempre a aprender, sempre a aprender, todos nós. E nos feedbacks 360 que nós fazemos, não é? Quando eu recebo feedback, estou-me sempre a recordar das coisas que eu tenho e ainda bem, não é? Estamos sempre a aprender isso mesmo.
mas na parte das soft skills eu diria o reconhecimento do trabalho das outras pessoas, a forma de continuar a comunicar quais é que são os nossos objetivos, a nossa missão, a nossa estratégia, são os mais importantes. Nos hard skills, toda a parte de go-to-market é muito importante hoje em dia e com a inteligência artificial estamos a tornar-nos a reinventar, porque eu estou convencido que nós já passámos por muitas mudanças tecnológicas, tu também, portanto, eu recordo só desde a internet, o open source com novos softwares, depois o telemóvel, passámos também por blockchain e cripto, tivemos muito ativos nessa área, e agora a inteligência artificial. E em cada uma destas, os nossos skills de líderes vão sendo alterados, porque o próprio contexto, a tecnologia também, mas o próprio contexto que a tecnologia proporciona, faz-nos ter de mudar. Muito bem. Falando agora que já aqui destes tempos mais recentes, Paulo, enfim, todos nós assistimos fundamentalmente neste mundo pós-pandemia a esta alteração dos modelos de trabalho, a flexibilidade que trouxeram os modelos híbridos remotos, as expectativas também das novas gerações, enfim. Como é que tens visto estas grandes transformações do mundo do trabalho? E como é que sentes, no fundo, até, por exemplo, até no caso da Aptoide, essas novas gerações e esse capital de inovação e de flexibilidade que possam trazer? Com muita curiosidade, mas também com muita excitação pelo aquilo que nos pode dar. Ou seja, nós na Aptoide temos um modelo híbrido de 4 dias em casa, um dia no escritório, Uhum. e é um modelo que pós-pandemia nos pareceu fazer mais sentido. É um modelo com o qual não só a equipa de liderança, mas também, penso eu, daquilo que nós conhecemos, toda a equipa Aptoide se sente mais confortável. Com este modelo tentamos ter as vantagens do remote, nomeadamente a parte do deslocação para o escritório, a parte do equilíbrio e conseguir manter até na parte familiar alguns compromissos que temos, com a parte também de que sabemos que algumas interações presenciais são muito importantes. Por exemplo, o onboarding, quando as pessoas entram na empresa. Por exemplo, a formação e training. Por exemplo, atividades mais criativas. Por exemplo, algum momento em que nós precisamos de acelerar um determinado desenvolvimento e essas partes requerem, de facto, presença no escritório. E as relações humanas precisam ser desenvolvidas e são mais desenvolvidas presencialmente, quer queremos, quer não, do que remotamente, apesar de também serem desenvolvidas remotamente numa outra dimensão. E, portanto, nós tentamos, com esse um dia, fazer esse equilíbrio entre as duas faces da moeda. Mas é um trabalho em progresso. Temos estado sempre com muita atenção e a nossa responsável de recursos humanos e a equipa de recursos humanos, neste equilíbrio, vemos que muitas organizações estão a mudar a tendência mais para o presencial, mas nós estamos a tentar evitar porque sentimos que a equipa valoriza muito esta parte e nós próprios a parte do híbrido. Portanto, neste momento estamos a acompanhar muito perto, a tentar sempre melhorar o modelo híbrido. O modelo híbrido também tem que ser acariciado, tem que ser carinhado, tem que ser mantido para conseguir resultar. Eu ainda ontem dizia à equipa, nós temos que estamos a refrescar algumas das regras que temos, nós temos que garantir que o modelo híbrido funciona para não ter de o mudar e não ter de passar para um modelo mais presencial. E, portanto, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, tentamos manter o melhor deste modelo e tentar também fazê-lo crescer, fazê-lo melhorar. Muito bem. É curioso mencionar essas questões, fundamentalmente da proximidade e também enfim, do envolvimento que as pessoas têm a ter fundamentalmente com o cariz presencial, digamos assim. Aqui o que nós sentimos, por exemplo, na DERFA, em muitos projetos de consultoria que fazemos, é que basicamente quando existem nas equipas já no fundo algum astro, algum legacy de confiança, de muitos anos de trabalho presencial, enfim, de capital de confiança construído, as interações remotas ou híbridas, enfim, vão com maior fluidez e, portanto, as coisas acontecem com maior naturalidade. No fundo, às vezes, pessoas que entraram em ambiente de pandemia ou pós-pandemia, já com modelos remotos, se calhar muito vincados, com pouca interação social, às vezes, no fundo, têm mais dificuldade em entrar na cultura, sente-se mais dificuldade na coesão das equipas, na fluidez dos processos, enfim, o que faz com que cheguemos à conclusão que, de facto, pelo menos para criar esse capital de confiança, é fundamental as pessoas, no fundo, terem, no fundo, esta experimentação social, presencial, tipicamente, é que estejamos, no fundo, no mesmo espaço, sincronia de tempo e espaço a construir esse capital de confiança. Sentes isso, portanto, também? 100%. Acho que resumiste muito bem. E mesmo com as atividades que nós temos, mas também temos que ser realistas e perceber que mesmo com as atividades que temos, por exemplo, quando a pessoa entra na organização, na empresa, está uma semana a ir todos os dias ao escritório para conhecer todas as equipas, mesmo fazendo um dia semanal, fazer atividades off-site, como é característico das organizações em sistema híbrido ou 100% remote, não é suficiente.
estava a fazer uma entrevista de saída a uma pessoa que teve muitos anos connosco, que agora abraçou um outro desafio, e ela dizia-me: Paulo, não é a mesma coisa agora do que era há 10 anos atrás, que estamos todos os dias no escritório. E ele tem razão, não é? A verdade é essa, não é exatamente a mesma coisa. Mas também tem o outro par da moeda que nós também gostamos, e portanto, conseguir as duas coisas ao mesmo tempo não vamos conseguir. Agora, temos que continuar a nível organizacional, fazer o que tu dizias, que é garantir que as pessoas que entram na organização conseguem desenvolver esses laços e essas ligações. Muito bem. Paulo, olhando para o futuro, e sei que quando vamos olhar para o futuro é sempre no fundo especulativo, mas no fundo quais são as grandes linhas que tu vês de transformação cultural nas organizações? Enfim, como é que as organizações, nesta era de flexibilidade remoto ou híbrida, nesta era da AI, que à distância quase de um clique ou de um touchscreen nos dá as respostas todas, enfim, também as expectativas das novas gerações que já falámos, como é que vês a necessidade, a necessária evolução cultural das organizações? As organizações tenderão a ser mais, enfim, o que é na tua perspectiva, a nível de culturas? É um bom ponto. A minha opinião é um bocadinho polarizadora. Ou seja, eu sinto que nós tivemos nos últimos 6 anos uma transformação, e vamos ter ainda, não acabou, uma transformação organizacional como não aconteceu nos últimos 100 anos. Eu não consigo garantir em primeira mão 100 anos, mas consigo garantir 25, um quarto século, em que estou no mercado de trabalho e nunca vi nenhuma alteração, e também do que leio nunca vi nenhuma alteração. E essa alteração, tu tocaste nos 2 pontos. Eu acho que são 2 pontos, não é. O primeiro ponto foi a pandemia e a mudança para um sistema híbrido ou remote, sem dúvida. É um tema que ainda não está acabado, não é? E um segundo tema que eu acho que ainda é mais transformador, que é a inteligência artificial. Naquelas tecnologias que eu fui referindo, que nós fomos experimentando, eu nunca vi nada que a nível organizacional, e que isto tem impacto na liderança, nas equipas, etc., como a inteligência artificial. A inteligência artificial vai alterar, em primeiro ponto, a tecnologia que nós utilizamos na produção, seja de serviços, seja de produto, e em segundo, na forma como as organizações estão estruturadas. Ou seja, há desafios que nós nunca experimentámos no mercado de trabalho. Um desafio me causa uma certa apreensão, até do ponto de vista social, não é? Da sociedade, do desafio societal, é o seguinte. Os agentes como nós agora conhecemos, seja em plataformas OpenCloud, NAN, só para dizer algumas que as pessoas possam vir a conhecer, esses agentes fazem determinadas tarefas e fazem-no muito bem. Essas tarefas, em geral, eram desempenhadas por pessoas na organização no início da carreira, no início do desenvolvimento dos skills. Porque, na verdade, os agentes são ótimos a fazer isso. Não é? Coisas repetitivas. Responda a um customer support que pergunta sempre da mesma maneira. Não é? 80%, 85% das questões que nós recebemos na nossa equipa de suporte já foram perguntadas e já foram respondidas. Portanto, podem ser respondidas da mesma maneira. Portanto, a inteligência artificial aí é tão bom, é tão melhor até do que o ser humano. E, portanto, em todas as organizações, as pessoas que estão no início de carreira, têm um perfil mais indiferenciado, etc., vão estar numa primeira fase em risco. E nós não vamos conseguir negar isso. Não é? Não vamos conseguir. Então, o primeiro paradoxo é este, que é: como é que eu explico a um aluno que está a sair de engenharia, eu dei aulas de engenharia durante 17 anos, não é? E que tem um percurso que entrava como estagiário, depois aprendia código, aprendia modelos, etc., não é? E depois tornava-se especialista, não é? E evoluindo a carreira. Mas com os agentes, um especialista de software, um developer de software, consegue fazer uma plataforma de software que antes demorava 3 meses, consegue fazer em 2 dias. Se ele for sénior, se ele utilizar as ferramentas certas, isto não é vai conseguir, isto é hoje. Ou seja, na verdade, aquele código que era feito por pessoas mais, no início de carreira, mais júniores, não é? É feito pelos agentes, pelo Claude e por outros. Então, como é que nós vamos conseguir gerar profissionais especialistas, seja developers, seja designers, seja marketing, seja finanças, se na verdade a base tende ou Já tem o está perigo de feita ser pela AI. substituído por agentes? Uhum, uhum, É um paradoxo, não é? Pronto. sem Então, dúvida. são esses os desafios que nós, não só como empresas e líderes, mas também na sociedade, vamos ter que gerir nos próximos tempos. Sem dúvida. E tudo que basicamente tem também a ver, essencialmente, com como é que, no fundo, geramos essa sensação também de contributo, de propósito, também no início de carreira, e vamos as pessoas a ter aqui um patamar de aprendizagem constante naquilo que, no fundo, eram os basics e os fundamentals, já estão a ser assumidos pelo AI. Portanto, temos aqui, de se calhar, pensar aqui em alguns saltos quânticos, expressão minha, e, obviamente, naquilo que é também a proposta de valor do ser humano no universo do contexto de trabalho. Mas assumimos chegar ao ponto, como diz o Elon Musk, vamos todos parar de trabalhar daqui a 10 ou 15 anos, se calhar também é um pouco extremo, mas provavelmente vamos trabalhar seguramente de forma diferente e o próprio conceito de trabalho vai ser muito diferente de como o encaramos hoje.
eventualmente. Totalmente, Boa. totalmente. Eu, por exemplo, aí não concordo com Elon Musk, porque eu acho que a tendência vai ser os profissionais com experiência, que acumulem Uhum. dois skills, tenham experiência na área, vamos imaginar um bom marketeer, alguém que passou por diferentes áreas do marketing, tem uma boa experiência a nível de marketing, para não falar de developers, falar de marketing, por exemplo, e que saiba, que conheça as tecnologias de inteligência Uhum. artificial numa perspectiva mais de arquitetura, como é que eu posso utilizar os agentes, não numa perspectiva técnica, vai ser um profissional muito mais bem pago no futuro e muito mais Uhum. essencial. Porque Uhum. vai criar mais valor, muito mais valor para a organização e a organização vai querer captar, reter esses profissionais. Portanto, eu nessa perspectiva de pessoas já com experiência, que se consigam adaptar bem à inteligência artificial, acho que o futuro vai ser muito risonho. Muito bem. E, enfim, Paulo, são excelentes tópicos e está a ser de facto aqui uma excelente conversa. Poderíamos falar aqui durante horas sobre estes desafios, mas obviamente este nosso formato tem aqui um tempo limitado. Mas ficamos aqui já em agenda, se calhar para uma conversa posterior, um dia destes, falar sobre a questão dos agentes e como é que vão transformar o mundo do trabalho. E de facto temos aqui um trajeto, enfim, falámos da evolução de startups para scale-ups, essa dimensão da escala, da sustentabilidade, das lideranças, das culturas, novas gerações, da transformação digital, enfim, e alguns desafios que temos para o futuro. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco, investir o teu tempo para partilhar estas ideias e estas experiências. Enfim, e a todos vós que assistem ou ouvem este podcast, espero que tenham gostado. Agradeço-vos, muito obrigado e da nossa parte, até breve. Obrigado, até breve.